sejam bem-vindos. Eu sou a professora Juliana Monteiro. Pessoal do Amo Direito, é um prazer enorme, né, essa parceria do Portal F3 com a comunidade do Amo Direito. Marquem, muito obrigado, você sempre muito querido, dando apoio total a gente, nos bastidores, todo o pessoal do Amo Direito, porque o Marquem a gente tem um contato direto, né? Quero deixar um beijo para minha amiga Isabelle Gravatá, minha parceira, que também já arrebentou em processo do trabalho. Agora eu tô aqui com o direito do trabalho. Qual é o objetivo agora? Esse encontro, eu escolhi aqui 10 tópicos para conversar com vocês. E esses 10 tópicos são pontos importantes, né? Qual foi o tema que eu escolhi para a gente começar o nosso papo? Eu acho que quando a gente começa a falar de direito do trabalho, é importante. Nossa dica 1, são 10 dicas. Comecem aí, anotem dica 1. Dica número 1 está ligada aos empregados. Aí você fala, Ju, mas você acha que empregados, isso pode ser questão de prova? Pode, volta e meia cai. No último exame da primeira fase, caiu uma questão envolvendo empregado rural. Falava do adicional noturno do rural, que era de 25%. Rural não tem hora noturna reduzida. Então você vê, volta e meia aparecem os empregados. Particularmente, caiu na última prova rural, acho que eles não devem repetir. Mas se repetir, você já sabe que o empregado rural é aquele que trabalha para uma atividade agroeconômica, agricultura ou pecuária. Então vejamos, quando a gente fala em empregados, eu acho que é a vez do empregado doméstico. A gente já vem falando, empregado doméstico, eu acho que agora vem. Ju, quando você pensa em empregado doméstico, o que você acha assim bom para a gente estudar e falar dos empregados domésticos, tá? Lembra que empregado doméstico é a dica 1, tá? Empregados. Eu estou focando nos domésticos. Empregado doméstico só pode trabalhar para uma pessoa ou uma família, isso mesmo. Empregado doméstico só pode trabalhar para pessoa ou família, ok? E trabalhando para pessoa ou família, ele é o empregador doméstico, sendo pessoa ou sendo família. O empregador doméstico, ele não pode ter finalidade lucrativa. Então, o empregador doméstico só pode ser pessoa ou família e, na verdade, não pode ter finalidade lucrativa. Empregador doméstico, pessoa ou família, e não pode ter finalidade lucrativa. Uma coisa muito importante para os empregados domésticos que eu acho que eles podem cobrar, né? Então, vejam, quando vocês pensarem em empregado doméstico, eu não posso contratar como domésticos menores de 18 anos de idade. Se ligou nessa dica? Isso é importante. Empregado doméstico, ele só pode trabalhar para uma pessoa ou para uma família. Pessoa ou família. Essa pessoa ou família não pode ter finalidade lucrativa. Se tiver finalidade lucrativa, não pode ser contratado como empregado doméstico. Pode ser um rural, pode ser um urbano, mas se tiver finalidade lucrativa, não pode ser doméstico. Anotado essa? Não posso contratar como doméstico menores de 18 anos de idade. Essa é uma pegadinha. Essa, se cair em prova, você anota. Não pode contratar como domésticos menores de 18 anos de idade. Ô Ju, mas a Constituição não fala que é proibido o trabalho para menores de 16 anos de idade, salvo a partir dos 14 na condição de aprendiz? Não está lá na Constituição, no artigo 7º, inciso 33? Proibido o trabalho para menores de 16 anos de idade, salvo a partir dos 14 na condição de aprendiz. Certo, mas essa é a regra geral. Doméstico, você vai ligar o seu alerta, liga o alerta. Por quê? Porque doméstico não pode ter menos de 18 anos de idade. Os domésticos, eles são regidos pela Lei Complementar 150 de 2015, ok? Então, não posso contratar como doméstico menores de 18 anos de idade. E mais uma coisa. Quando você pensar em doméstico, você tem que olhar para a questão e ver quantos dias na semana a pessoa trabalha. Porque para o trabalho do doméstico ser considerado, então, empregado doméstico, ele tem que trabalhar, preste atenção, liga o alerta, tem que trabalhar por mais de 2 dias por semana. Por mais de 2 dias por semana. Se colocar numa prova lá e aparece na questão que ele trabalha só 1 dia por semana, por exemplo, não é empregado doméstico. É a diarista, é a faxineira, mas não é empregado doméstico. Então, lembrando, hein? Eu acho que dentro dos empregados, quando você fala, então, né, a primeira dica, em empregados, pode aparecer empregado urbano, pode aparecer o rural, pode aparecer o doméstico. Eu acho que é a vez do doméstico, a gente já está apostando no doméstico há um tempo. A lei nova do doméstico é de 2015, não foi cobrado nem na primeira nem na segunda fase, e eu acho que vem agora. Dica 1, então, foi empregados, dando ênfase nos empregados domésticos. Anotado nossa dica 1, então vamos agora para a nossa dica de número 2. A dica 1, então, foi domésticos.
Queridos, vou aproveitar. E como tema empregados, eles até não tem que ser por mais de 2, ok? Para ser empregado doméstico, tem mais de 2 dias. Então, eles consideram 3 ou mais dias na semana, ok? Mas grava como tá na lei. Prova de múltipla escolha, eles gostam como tá na lei. E a lei diz, ó, por mais de 2 dias por semana. Combinado? Beleza, mais de 2 dias por semana. Queridos, me perguntaram e eu vou aproveitar e vou dizer a vocês. Tem o meu Periscope, anotem aí, @Prof. Juliana Monteiro, @Prof. Juliana Monteiro. Esse é o meu Periscope, @Prof. Juliana Monteiro. Meu Periscope pessoal, @Prof. Juliana Monteiro. E o meu Instagram é @Ju Monteiro, Portal F3. Dica de número 2. Como é que vai ficar a nossa dica 2? Jornada de trabalho, ok? Jornada de trabalho. Qual é a regra geral de duração da jornada de trabalho? Regra geral de duração da jornada de trabalho? 8 horas diárias, 44 horas semanais, ok? 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, vamos pensar assim. Quem trabalha além da sua jornada, a regra geral, 8 horas diárias e 44 horas semanais, quem trabalha além da jornada tem direito a receber, num primeiro momento, como horas extras. Regra geral de duração da jornada de trabalho, dica 2, 8 horas diárias, 44 horas semanais. Quem trabalha além da jornada, a princípio, recebe como horas extras. As horas extras são pagas com acréscimo de no mínimo 50%. Então, horas extraordinárias, paga com acréscimo de no mínimo 50%. Ju, os domésticos também têm direito às horas extraordinárias? Sim, doméstico também tem direito às horas extras, tem sim. E se o doméstico prestar horas extraordinárias, como é que vai ser o adicional de horas extraordinárias para o empregado doméstico? Mesma coisa, empregado urbano, rural e doméstico, os 3, urbanos, rurais, domésticos, horas extraordinárias com no mínimo 50%. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Existe uma coisa chamada compensação da jornada. O que é compensar a jornada? O empregado trabalha além da sua jornada. Só que ao invés dele receber como hora extra, vai ficar combinado por escrito o seguinte: eu aumento a quantidade de horas trabalhadas por dia, mas ao invés de eu pagar como hora extra, vamos compensar a jornada. Então, falando em duração do trabalho, jornada de trabalho, estamos na segunda dica. Nós temos, então, as horas extras e a compensação da jornada. Ju, me dá um exemplo de compensação da jornada? Claro! Você já ouviu falar em banco de horas? Banco de horas é um exemplo de compensação da jornada. Quando a gente fala em compensar a jornada, então, o que é compensar a jornada? Se faz um acordo por escrito, se aumenta a quantidade de horas trabalhadas, eu posso aumentar até 2 horas de trabalho, e esse acordo por escrito vai dizer como é que eu vou compensar com o não trabalho em outros dias. Isso pode para o empregado urbano? Pode para o empregado urbano. Um exemplo de compensar a jornada se chama banco de horas. Banco de horas. Agora vamos fazer uma coisa. Banco de horas é um exemplo de compensação. Temos outros? Temos. Vamos focar agora no banco de horas. Banco de horas, se aparecer em prova, olha a dica. Banco de horas, como regra, só pode ser pactuado por acordo ou convenção coletiva. Banco de horas, regra, só pode ser pactuado por acordo ou convenção coletiva. Pensou em banco de horas, regra, só pode ser por acordo ou convenção coletiva. Anotado? Agora liga o alerta. Ju, pode ser adotado banco de horas para o empregado doméstico? Pode. Pode ser adotado banco de horas para o doméstico? Pode. Ligou o alerta e anotou com muito carinho, aquele carinho especial, hein? Iluminada que eu estou aqui hoje. Eu botei assim que eu quero ficar iluminada. Tá vindo aqui, hein? E aí eu falo pra vocês, ó, se aparecer doméstico, banco de horas pro doméstico pode ser adotado e basta acordo escrito entre empregado e empregador. Então, vamos lá. Banco de horas, como regra geral, só pode ser pactuado por acordo e convenção coletiva. Se for, por exemplo, para empregado urbano, tá? Empregado urbano. Banco de horas só pode ser por acordo ou convenção coletiva. Regra geral, banco de horas, acordo ou convenção coletiva. Combinado? Agora, se aparecer assim, doméstico,
Pode adotar banco de horas para doméstico? Pode. Pode adotar banco de horas para doméstico? Sim. Só que para doméstico, se adotar banco de horas, se for doméstico, basta um acordo escrito entre empregado e empregador. Dica anotada? Então, banco de horas, compensação da jornada, basta então acordo por escrito entre empregado e empregador, ok? Se for para rural, é regra geral, ok? Então, vamos lá. Então, vejamos, vamos juntos aqui. Então, vamos juntos. Se for banco de horas, então, doméstico, basta acordo escrito entre empregado e empregador. Se for para urbano, se for para rural, aí tem que ter a pactuação por acordo ou convenção coletiva. Fechado? Então, vamos lá. Essa foi a nossa segunda dica. Vamos para a terceira dica, ok? Nós temos agora, ainda falando de uma jornada especial, terceira dica. Você já ouviu falar em contrato de trabalho de tempo parcial? Essa é a terceira dica, contrato de trabalho de tempo parcial. Ou seja, quando a gente fala em contrato de trabalho de tempo parcial, essa é uma jornada especial. Então, vamos juntos aqui, hein? Terceira dica. Então, vamos lá. Terceira dica. Contrato de trabalho de tempo parcial. Olha o que vai acontecer. Quando você olhar para o contrato de tempo parcial, você vai lembrar assim, qual é a regra geral de duração da jornada de trabalho? Regra geral, 8 horas diárias, 44 horas semanais. Regra geral de duração da jornada de trabalho, 8 horas diárias, 44 horas semanais. Beleza? Agora vamos assim, ó, contrato de trabalho de tempo parcial, beleza? Já anotaram aí? Até 25 horas por semana. Tempo parcial, trabalha parte do tempo. Então, regra geral, 8 horas diárias, 44 horas semanais. Agora, se aparecer na prova, contrato de trabalho de tempo parcial. Tempo parcial só pode trabalhar até 25 horas por semana. Então, contrato de trabalho de tempo parcial só pode trabalhar até 25 horas por semana. Ligue o seu alerta. O contrato de tempo parcial está no artigo 58A da CLT. Contrato de trabalho de tempo parcial 58A da CLT. Se está na CLT, estamos falando de empregados urbanos. Preste atenção na dica. Empregados urbanos contratados por tempo parcial, empregados urbanos contratados por tempo parcial não podem prestar horas extras. Empregados urbanos contratados por tempo parcial não podem prestar horas extras, ok? Então, vamos lá. Contrato de trabalho de tempo parcial. Agora, a gente está lá no contrato de tempo parcial. Vamos focar, gente. Vamos embora. Contrato de trabalho de tempo parcial. Se ele for urbano, não pode prestar horas extras, ok? Contrato de trabalho de tempo parcial. Se for urbano, não pode prestar horas extras. Agora, contrato de trabalho de tempo parcial pode ser adotado para os domésticos? Pode. Contrato de trabalho de tempo parcial pode ser adotado para doméstico? Pode. Se pode ser adotado para doméstico, faça o seguinte. Se aparecer na prova contrato de trabalho de tempo parcial e disser que o empregado é doméstico, contrato de trabalho por tempo parcial e é doméstico, olha o que vai acontecer. Ele pode prestar horas extras. Pode prestar 1 hora extra por dia, se tiver acordo escrito entre empregado e empregador. Repetindo, contrato de trabalho de tempo parcial é a dica 3, até 25 horas por semana. Se aparecer na prova que é empregado urbano regido pela CLT, não pode prestar horas extras, não pode prestar horas extras, ok? Agora, se você estiver diante de uma situação em que apareceu na prova que é contrato de trabalho por tempo parcial e o empregado é doméstico, se for contrato de trabalho de tempo parcial e o empregado for empregado doméstico, sendo empregado doméstico, pode fazer hora extra. Empregado doméstico contratado por tempo parcial pode fazer as horas extras. Como? Acordo escrito entre empregado e empregador. Quantas horas extras por dia? 1. Ok? Então, urbano não pode prestar hora extra se for contratado por tempo parcial.
Só que os domésticos contratados por tempo parcial podem. Quantas horas extras? Uma, desde que haja acordo escrito entre empregado e empregador. Essa foi a nossa dica de número 3. Então, recapitulando, dica 1 foi empregados, focando no empregado doméstico. A dica 2, a gente falou então da questão das horas extraordinárias e compensação da jornada. A dica 3 entrou com o contrato de trabalho de tempo parcial. Vamos para a dica de número 4. Como é que ficamos então agora na dica de número 4, ok? Dica 4. A dica 4, intervalos. Isso mesmo. Nossa dica de número 4, intervalos. Quando a gente fala em intervalos, o que nós vamos ter na dica de número 4? Quando a gente pensa em intervalos, tá bem? Quando a gente fala em intervalos, nossa dica de número 4. Essa dica de número 4, quando fala em intervalos, temos 2 tipos de intervalos. Vamos começar por aquele intervalo chamado de interjornadas, ok? Ou interjornada. Qual é o intervalo interjornadas? Interpessoal, quer dizer entre as jornadas. Se aparecer na prova o intervalo interjornadas, ele é de no mínimo 11 horas consecutivas. Alguém colocou aí para mim? Vamos lá, ó, 11 horas. No mínimo 11 horas consecutivas. O que isto quer dizer? Intervalo entre as jornadas, entre o fim de uma jornada de trabalho e o início da próxima, eu tenho que descansar no mínimo 11 horas consecutivas. Empregados urbanos e empregados rurais e também para os empregados domésticos. Então, urbanos, rurais e domésticos, entre o fim de uma jornada e o início da próxima, eles têm que descansar no mínimo 11 horas consecutivas. Urbanos, rurais, domésticos. Esse é o intervalo interjornada. Só que nessa nossa dica de número 4, um outro tipo de intervalo aparece, chamado de intervalo intrajornada. Qual é o intervalo chamado de intervalo intrajornada? O que quer dizer intervalo intrajornada? Intra quer dizer dentro da jornada. Se o intervalo é intrajornada, agora falando em intervalo intrajornada, dentro da jornada, é a famosa hora do almoço. Sabe quando você fala em hora do almoço? A famosa hora do almoço para repouso, alimentação? Pois bem, esse é o intervalo chamado de intervalo intrajornada. A nossa hora do almoço, intervalo intrajornada. Tá bem, então você vai pensar assim comigo. Intrajornada. Se ele é empregado rural, no intervalo intrajornada, aquele hora do almoço, tá? Se ele é empregado rural, a lei só garante assim, ó, mínimo 1 hora, se ele é rural, no mínimo 1 hora. E vai ser de acordo com os usos e costumes da região. Mínimo 1 hora. Agora, que horas vai ser? Vai ser de acordo com os usos e costumes da região. Então, ó, intervalo intrajornada. Vamos concentrar. Intervalo agora intrajornada. Hora do almoço. Se ele é rural, mínimo 1 hora e vai ser de acordo com os usos e costumes da região. Combinado? E se ele for empregado urbano? Então vamos lá? Empregado urbano, intervalo intrajornada. Como é que é a hora do almoço do empregado urbano? Você vai pensar assim, ó, comigo agora, hein? Empregado urbano, concentra, empregado urbano, hora do almoço, intervalo intrajornada. Como é que a CLT separa o intervalo intrajornada do urbano? Assim, ó, você vai ter que olhar para a jornada de trabalho. Aquele empregado que é urbano e trabalha até 4 horas por dia, o empregado que é urbano e trabalha até 4 horas por dia não tem hora do almoço. Repetindo, o empregado urbano que trabalha até 4 horas por dia não tem hora do almoço. Ju, e se ele trabalhar mais do que 4 horas, mas não ultrapassar 6 horas? Se ele trabalhar mais do que 4, mas não ultrapassar 6, ele tem um intervalo de 15 minutos. Até 4 horas, não tem intervalo. Mais de 4, não ultrapassou 6, tem um intervalo de 15 minutinhos.
E se ele trabalhar como urbano mais do que 6 horas por dia? Se ele trabalhar mais do que 6 horas por dia, ele tem um intervalo que é de no mínimo 1 e no máximo 2 horas. Então vamos lá, recapitulando comigo. Vamos juntos? Assim, ó, empregado urbano. Olhe para a jornada de trabalho. Até 4 horas por dia, não tem hora do almoço. Se trabalhar mais do que 4, mas não ultrapassa 6, 15 minutos. E se trabalhar mais do que 6 horas por dia, como é que fica? Mais do que 6 horas por dia, no mínimo 1 e no máximo 2 horas. Mínimo 1, máximo 2. Agora, muita atenção, muita atenção. Quando a gente fala em intervalo intra-jornada para o urbano, aparecem os artigos, na verdade, o artigo 71 da CLT e a súmula 437 do TST. Queridos, botem uma coisa na cabecinha de vocês. Intervalo urbano, intervalo, tá? Mínimo 1, máximo 2. Se ele trabalhar mais do que 6 horas, urbano, mínimo 1, máximo 2. Agora prestem atenção, estamos falando do urbano. Se aparecer na sua prova que ele é empregado urbano, mínimo 1, máximo 2, e aparece, presta atenção, que excepcionalmente eles querem pactuar um intervalo maior do que 2 horas. A princípio não são no máximo 2, mas aparece na prova que querem pactuar um intervalo maior do que 2 horas. Queridos, liguem um alerta para ser maior do que 2 horas só por acordo ou convenção coletiva, combinado? Se excepcionalmente precisar de um intervalo maior do que 2 horas só por acordo ou convenção coletiva, ok? Agora vejamos outra coisa. Se você estiver diante de uma situação em prova agora, se ele tem então um intervalo mínimo 1, máximo 2, para ser maior do que 2 horas, só por acordo ou convenção coletiva, ok? E se por acaso aparecer em prova que eles precisam de um intervalo menor do que 1 hora, agora menor do que 1, ele é empregado urbano, para ser excepcionalmente maior do que 2 horas, maior do que 2, só por acordo ou convenção coletiva. E se aparecer em prova ao contrário, que eles precisam de um intervalo menor do que 1 hora? Se ele for urbano, anota aí, liga seu alerta. Se for menor do que 1 hora, sendo empregado urbano, depende de autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, ok? Se ele for empregado urbano, precisa de autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Ele vai até o local, ele vai fiscalizar, tem que ter refeitório próprio, não pode submeter os empregados a regime de horas extras. Se ele achar que tá ok, aí então automaticamente vai reduzir o quê? Aquele intervalo para menos de 1 hora. Então prestem atenção. Para ser maior do que 2 horas, só por acordo ou convenção coletiva. Menor do que 1 hora, tem que ter o quê? Tem que ter autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Agora, muita calma, porque essa dica é importante. Se por acaso aparecer em prova que o intervalo não foi respeitado. Assim, então, ele é empregado urbano. Se ele é empregado urbano, o que vai acontecer? Sendo ele empregado urbano, mínimo 1, máximo 2. Mínimo 1, máximo 2, ok? Então, se precisar ser maior do que 2 horas, só por acordo e convenção coletiva. Se for menor do que 1 hora, aí tem que ter autorização da autoridade competente, que é o Ministério do Trabalho e Emprego. Agora ligou o alerta. Ligou o alerta. Se ele for empregado doméstico, ligou o alerta. Se ele for empregado doméstico, como é que fica a hora do almoço? Ligou o alerta. Aparece na prova o intervalo intra-jornada, mas ele é empregado doméstico, ok? Ligou o alerta doméstico. Então, hora do almoço e doméstico. Mínimo 1, máximo 2. Mínimo 1 hora, máximo 2. Está lá na lei do doméstico. Mínimo 1, máximo 2. Só que prestem atenção. Se aparecer na prova que o empregado é doméstico e eles querem reduzir a hora do almoço para 30 minutos, pode acontecer? Pode. Como? Acordo escrito entre empregado e empregador. Vamos lá. Se ele for empregado doméstico,
Se ele for empregado doméstico, preste atenção. Se ele for empregado doméstico, o que vai acontecer? Se for empregado doméstico, hora do almoço, mínimo 1, máximo 2. Posso reduzir para 30 minutos se for doméstico? Pode. Como? Acordo por escrito entre empregado e empregador. Anotou essa dica? Essa é importante. Porque se ele for empregado urbano, diz então a CLT que para reduzir para menos de 1 hora tem que ter autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Já se colocar na prova que ele é empregado doméstico, pode reduzir para 30 minutos e basta o acordo entre empregado e empregador. Feito isso, anotado. Agora vou concluir meu raciocínio anterior. Queridos, prestem atenção ao que eu vou dizer. Seja empregado urbano, seja empregado rural, seja empregado doméstico. Se o intervalo de qualquer um deles não for respeitado, qual é a consequência se o intervalo, seja do urbano, seja do rural, seja do doméstico, não for concedido como a lei manda? O empregador vai ter que pagar como hora extra, combinado? Então, a não observância do intervalo faz com que o empregador pague como hora extra. Essa foi a nossa dica de número 4. Então, nossa primeira dica, empregados, né? Nossa segunda dica foi a jornada de trabalho, junto com as horas extras e a compensação da jornada. A dica 3 veio com contrato de tempo parcial. E a nossa dica 4 veio aqui, ó, vou até anotar aqui. Foi, só para eu já ir ticando, foram os intervalos. Então agora, eu queria ver com vocês a nossa dica de número 5. Dica 5. Anote a nossa dica de número 5, tá? Dica 5. Você sabia que existe um intervalo de descanso para que as mulheres possam começar a fazer horas extraordinárias? Você sabia disso? Tem. Dica 5. Dica 5 está no artigo 384 da CLT, 384. Mulheres, antes de prestar horas extras, elas têm que descansar 15 minutos. Essa é uma dica quente para vocês. As mulheres, antes de começar a prestar horas extras, têm que descansar 15 minutinhos. 384 da CLT. Agora, prestem atenção no que eu vou dizer. Mulheres, antes de prestar horas extraordinárias, têm que descansar 15 minutos. Ju, esse intervalo de 15 minutos antes de começar a prestar horas extraordinárias se aplica para os homens? Não. Isso já caiu na segunda fase de trabalho. Não cabe. Para homens, não. Esse intervalo é para as mulheres. Então, anota aí primeiro, ó. 384 da CLT, as mulheres, é a nossa dica 5. Mulheres, antes de prestar horas extraordinárias, elas têm que descansar 15 minutos, combinado? 15 minutos. Para os homens, essa regra de descansar 15 minutos não se aplica. Isso já foi cobrado e pode aparecer para vocês. Já caiu na primeira fase, já caiu na segunda fase, ok? Na segunda fase mais de uma vez. Então, meninos, homens, não fiquem chateados, a culpa não é nossa. Agora vamos para a dica de número 6. Dica 6. Nessa dica de número 6, olha o que vai acontecer. Nós temos, assim como a gente acabou de falar agora, do intervalo de 15 minutos para a mulher prestar hora extra, nós temos aqui, tá? A questão dos menores. Tem um capítulo da CLT só para falar dos menores. Então, preste atenção no que eu vou dizer agora. Dica 6. Menores, tá? Eles não podem, em regra, prestar horas extraordinárias. Menores não podem, em regra, prestar horas extras. Isso está no artigo 413 da CLT. Lá no capítulo dos menores, os menores, em regra, não podem prestar horas extraordinárias. Então, vamos lá. Menores, em regra, não podem prestar horas extraordinárias. Dica 6. Só que o artigo 413 da CLT diz que em algumas hipóteses os menores podem prestar horas extraordinárias, ok? Então vamos lá. Menores, a princípio, não podem prestar horas extras, mas em algumas hipóteses eles podem sim. Quando você pensar nisso, você vai lembrar de uma coisa. Sabe aquele intervalo que foi a dica 5? Que falou assim, ó, mulheres para prestarem horas extraordinárias, antes de prestar as horas extras, elas têm que descansar 15 minutos, ok? E eu falei, para os homens, não. Aí vem a dica 6. Um capítulo só para os menores. E quando a gente fala de menor a princípio não pode prestar hora extraordinária.
Então, o que vai acontecer? Mas o artigo 413 diz que, excepcionalmente, os menores podem prestar as horas extras. E aí, o 413 diz, se excepcionalmente os menores forem prestar horas extraordinárias, aí, nesse caso, tem que descansar 15 minutinhos também antes de prestar as horas extras. Então, só prestando aqui atenção, primeiro eu falei para vocês, mulheres, antes de prestar as horas extras, tem que descansar 15 minutos, combinado? Homens, não. Menores a princípio não prestam horas extraordinárias, mas se forem prestar as horas extras, antes de prestar as horas extras, também tem que descansar 15 minutos. Já que estamos falando de menores, que é a nossa dica 6, quando a gente fala dos menores, da nossa dica de número 6, quando falamos em menores, vamos lembrar aqui, proibido trabalho para menores de 16 anos de idade, salvo a partir dos 14 na condição de aprendiz. O artigo que eu falei é o 413, tá? O 413 que fala que não pode ter horas extras para os menores, mas em algumas situações sim. E é o próprio 413 no parágrafo único que diz que se o menor excepcionalmente for prestar horas extraordinárias, também tem que descansar os 15 minutinhos antes de prestar horas extras. Menores. Proibido o trabalho para menores de 16 anos de idade, salvo a partir dos 14 na condição de aprendiz. Então, quando você pensar em menor, nós temos aqueles que são chamados de menores aprendizes. Como é que eu faço, então, dentro dessa dica do menor, né? O que eu olho para a dica do menor e me lembro? Quando eu falo do menor, olha o que acontece. Dica 6, menores, tá? Quando você olhar para o menor, você vai lembrar assim, ó. Proibido o trabalho para menores de 16 anos de idade, salvo a partir dos 14 na condição de aprendiz. Já sabemos que domésticos só a partir dos 18. Quando você olhar para os menores, tá? Aprendiz. Quando você pensar em aprendiz, a partir dos 14 ele já pode ser aprendiz. Mas olha o que vai acontecer. Concentra comigo e pensa agora no aprendiz. Aprendiz. Vai que cai em prova o aprendiz. Tem um tempo que ele não cai. Aí você pensa assim, aprendiz. Nossa dica de número 6, aprendiz. Qual a idade para alguém ser contratado como aprendiz? O aprendiz ele tem que ser maior de 14 e menor de 24 anos. Qual é a idade para alguém ser contratado como aprendiz? Maior de 14, menor de 24, ok? Aprendiz, está dentro da dica número 6, que é a dica do menor. Maior de 14, menor de 24. Ligou o alerta. Já apareceu e pode cair de novo. Diz que ele é portador de deficiência. Se ele for portador de deficiência, olha o que acontece. Sendo portador de deficiência, pode ter mais do que 24 anos. Repetindo, maior de 14, menor de 24. Se for portador de deficiência, pode ter mais do que 24 anos. Está no artigo 428 da CLT. A própria lei autoriza se tiver mais do que 24 anos. Aliás, se for portador de deficiência, pode ter mais do que 24 anos. Combinado? Continua no aprendiz comigo. Maior de 14, menor de 24 anos. Ok. Agora veja uma coisa. Nós também temos que lembrar do aprendiz além disso. Além da idade para ser aprendiz, quanto tempo pode durar o contrato de aprendizagem? O contrato de aprendizagem só pode durar no máximo 2 anos, ok? Primeira coisa é a idade, maior de 14, menor de 24. Se for portador de deficiência, pode ter mais do que 24 anos, ok? E uma vez contratado, quanto tempo pode durar o contrato de aprendizagem? Ora, uma vez contratado, o contrato de aprendizagem pode durar no máximo 2 anos. Uma vez contratado, o contrato de aprendizagem pode durar no máximo 2 anos. Ju, mas não fala de 14 a 24? Isso é a idade da pessoa, maior de 14, menor de 24. Se for portador de deficiência, pode ter mais do que 24 anos. Agora, uma vez contratado, quanto tempo em regra pode durar o contrato dessa pessoa? No máximo 2 anos. De novo ligou o alerta. Ligou o alerta. Por quê? Porque, de novo, portadores de deficiência. Se for portador de deficiência, o que vai acontecer se for portador de deficiência? Sendo portador de deficiência, o contrato pode durar mais do que 2 anos. Então, vamos recapitular? Pensou em aprendiz, dentro da ideia do menor, nossa dica de número 6. Sendo aprendiz, o que vai acontecer?
Idade, maior de 14, menor de 24. Maior de 14, menor de 24, combinado? Se automaticamente ele for maior de 14, menor do que 24 anos, maior de 14, se for portador de deficiência, pode ter mais do que 24, fechado? Uma vez contratado em regra, quanto tempo pode durar o contrato de aprendizagem? 2 anos. Se for portador de deficiência, pode durar mais do que 2 anos. Ok, combinado, fechado, certo? Ok, então falando de menor, a gente está dentro do capítulo do menor, nossa dica 6. Já falamos que menores em regra não podem prestar horas extraordinárias, não podem, mas se prestarem excepcionalmente tem que descansar 15 minutinhos também antes das horas extras. Falamos automaticamente do contrato do aprendiz e uma última coisa na nossa dica 6 falando do menor. Quando vocês estiverem pensando em menor, grave uma coisa ligada ao menor. Não corre prescrição para menores de 18 anos de idade. Tá tudo dentro da dica 6. Não corre prescrição para menores de, no caso, 18 anos de idade. Não corre prescrição para menores de 18 anos de idade. Essa foi então nossa dica de número 6. Então vamos recapitulando aqui. Dica 6 foi uma dica que eu aproveitei para falar algumas coisas importantes para vocês dos menores, tá? Queridos, agora vamos para a dica 7. Dica 7, ok? Tá anotando, tá na sequência. Dica 7. Chegando na dica de número 7, eu vou falar para vocês o seguinte. Chegando na dica 7, tem um assunto que eles gostam, já caiu na primeira e na segunda fase. Está ligado a descontos no salário. Descontos no salário. É uma dica quente para você. Acabou de cair na segunda fase. Acontece muito isso. Cai na segunda fase, depois eles repetem na primeira fase seguinte e caiu desconto no salário. Aliás, é um tema que eles adoram, gostam muito de cobrar em prova descontos no salário. Nossa dica de número 7. Anota aí, dica 7, descontos no salário. Quando eu falo em descontos no salário, entra em cena o artigo 462 da CLT. 462 da CLT, descontos no salário. Anotado? Acompanhem comigo. Quando se fala em descontos no salário, gravem assim: é vedado ao empregador efetuar descontos no salário do empregado. Empregador não pode descontar o que ele bem entender do salário do empregado. É vedado ao empregador efetuar descontos no salário do empregado. Anotou essa? É vedado ao empregador efetuar descontos no salário do empregado, salvo, preste atenção no salvo, 462 da CLT, salvo se o desconto estiver previsto em lei. Sabe assim, imposto de renda, contribuição previdenciária que está na lei, pode ser descontado. Então, é vedado, dica 7, é vedado ao empregador efetuar descontos no salário do empregado, salvo, primeiro, se estiver previsto em lei, salvo se tiver previsto num acordo ou convenção coletiva, ou salvo se for fruto de um adiantamento. Dica 7, concentração na dica. Vamos no foco, foco, força e fé. Tem que ter foco para poder prestar atenção. Vamos lá, então vamos nós. 462 da CLT. É vedado ao empregador efetuar descontos no salário do empregado, salvo se o desconto estiver previsto em lei, se for fruto de um acordo ou uma convenção coletiva, ou se for fruto de um adiantamento. 462 caput. Se o desconto estiver previsto em lei, pode descontar. Se estiver num acordo ou numa convenção, pode. Ou se for fruto de um adiantamento. Primeira coisa que eu digo a vocês. Se perguntar para vocês assim, liga o alerta máximo. Qual é o princípio do direito do trabalho que está dentro dessa regra? Gravem, prestem atenção. Princípio da intangibilidade salarial. Qual é o princípio que diz que é vedado ao empregador sair descontando do salário que ele bem entender? Princípio da intangibilidade. Pode chamar só de intangibilidade ou intangibilidade salarial. 462 da CLT, dica 7, princípio da intangibilidade salarial. O empregador não pode sair descontando do salário do empregado que ele bem entender. Combinado? Ok, tá bem. Outra coisa importante aqui. Além das exceções que estão no 462, quais são as 3 exceções do 462? Pode descontar se estiver previsto em lei, pode descontar se estiver num acordo ou numa convenção coletiva, pode descontar se for fruto de adiantamento. Você vai incluir uma 4ª exceção que está na súmula
342 do TST. Súmula 342, que diz assim: apareceu em prova que é uma coisa boa para o empregado. Ele quer fazer parte de plano de saúde, de plano odontológico, uma coisa boa para o empregado. E ele expressamente, por escrito, autorizou o desconto. Se for uma coisa boa para o empregado, fazer parte de plano odontológico, de plano de saúde, e ele expressamente autoriza por escrito que ele quer aquilo que é bom para ele, esse desconto é válido. Então prestem atenção. Além daquelas exceções do 462, se for uma coisa boa para o empregado e ele expressamente por escrito autorizou o desconto, esse desconto é válido. Fechado? Fechado. Continua comigo. Agora ainda no 462, ainda na dica 7, descontos no salário. Quando você pensar em descontos no salário, se aparecer assim: isso o empregado praticou uma conduta e essa conduta gerou gerou um dano para o empregador. Prestem atenção. Ainda na dica 7, continuamos a falar de descontos. O empregado praticou uma conduta e essa conduta gerou o quê? Um dano para o empregador. Pergunta-se em prova se pode descontar ou não pode descontar. Agora prestem atenção. Leia a questão e procure o seguinte: para que o empregado tenha o desconto, você vai ver que tipo de conduta foi essa. Se você percebeu que a conduta foi fruto de dolo, foi dolosa, o empregado ficou com raiva de alguma coisa, tacou aquela máquina no chão e quebrou. É dolosa? Se é dolosa, pode descontar, combinado? Vamos prestar atenção, preste atenção. Houve um dano causado e esse dano foi fruto de dolo. Se foi dolosa a conduta, pode descontar. Ju, apareceu na prova que o dano foi culposo. Lembra da culpa? Negligência, imprudência, imperícia. O dano foi culposo. Se o dano foi culposo, pode descontar? Pode. Mas pode desde que, presta atenção, tem que ter cláusula expressa autorizando o desconto. Presta atenção. Se o dano foi doloso, pode descontar? Pode. Se o dano for culposo, até pode descontar, mas só se tiver cláusula expressa autorizando o desconto. Se aparecer que o dano foi culposo e não tem cláusula, se não tiver a cláusula, não pode descontar. Doloso, pode descontar tendo cláusula ou não. Dano culposo, só pode descontar se tiver a cláusula expressa autorizando o desconto. Fechado? Terceira hipótese. E se não teve nem dolo nem culpa? Se não teve nem dolo nem culpa, o empregado não pode ser descontado, porque se não teve nem a conduta culposa nem dolosa, é risco do negócio do empregador. E o empregado não pode ser descontado. Então essa foi a nossa dica 7. A nossa dica de número 7 fala de descontos no salário. Então automaticamente, se for fruto, o empregador não pode ser descontando o que bem entender, princípio da intangibilidade, se tiver previsto em lei, num acordo, numa convenção ou automaticamente, tá? For um adiantamento, eu posso descontar sim, tá? Mas ainda tem uma quarta possibilidade, coisas que não estão previstas aqui, mas são boas para o empregado, como fazer parte de plano de saúde, se automaticamente ele quiser fazer parte de plano odontológico e ele expressamente autorizar o desconto é válido. E aí veja o seguinte: quando você estiver diante de uma conduta dolosa, aí vamos imaginar um dano praticado. Houve um dano. Será que diante do dano pode descontar ou não pode descontar? Ih, o empregado causou um dano ao empregador. Vamos lá, teve um dano. Dolosa a conduta do empregado? Pode descontar. E aí, se for culposa? Culposa só pode descontar se houver o quê? Cláusula expressa autorizando o desconto. E se automaticamente a gente estiver diante de uma situação em que não teve nem dolo nem culpa do empregado? Aí não pode descontar, porque é risco do negócio do empregador. Essa foi a nossa dica de número 7. Fechado? Então vamos lá. Agora a gente vai para a dica de número 8. Oitava dica. A oitava dica trata de um tema
que é bem importante pra gente e vocês têm que prestar atenção. Por quê? Porque a gente está aqui pensando nos temas adicional de insalubridade e periculosidade. Eles adoram insalubridade e periculosidade, caiu também na última segunda fase e como eu disse a vocês, eles gostam muito, sabe? Dica 8, vamos lá que já vai começar o papo final do portal. Então vamos para dica 8, insalubridade e periculosidade. Queridos, adicional de insalubridade. Insalubridade, como é que funciona? Prestem atenção comigo, vamos lá, concentração. Insalubridade e periculosidade é a dica 8, ok? Insalubridade e periculosidade, vamos aqui concentrar na nossa revisão. Dica 8, insalubridade e periculosidade. Então vamos lá? Insalubridade, artigo 192, artigo 192 da CLT. Então vamos lá? Artigo 192 da CLT, 192. Então vamos lá? Artigo 192 da CLT. Insalubridade. Quem diz o que é insalubre ou deixa de ser insalubre? Ministério do Trabalho e Emprego. Insalubridade, quem diz o que é ou deixa de ser insalubre? Ministério do Trabalho e Emprego. Fechado? Quem diz o que é ou deixa de ser insalubre? Ministério do Trabalho e Emprego. Certo? Tem que ter uma perícia que vai até o local e se constatar que de fato existe o contato com a insalubridade. O perito vai dizer qual é o grau de exposição à insalubridade. Insalubridade, artigo 192. Percentuais da insalubridade. Se o grau de exposição for mínimo, 10%. Se o grau de exposição for médio, 20%. Se o grau de exposição for máximo, 40%. Fechado? E qual é a base de cálculo da insalubridade? Salário mínimo. 10, 20 ou 40% do salário mínimo. Essa é a insalubridade. Artigo 192 da CLT. Fechado? Presta atenção no que eu vou dizer agora. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Muita atenção ao que eu vou dizer agora. Quando se fala em atividade insalubre, na atividade insalubre, ok? Atividade insalubre, em regra, na atividade insalubre, não se pode prestar horas extraordinárias. Presta atenção no que eu vou dizer agora, estou iluminada no que eu vou dizer agora, presta atenção, hein? Na atividade insalubre, em regra, não se prestam horas extraordinárias. Para que haja hora extraordinária quando a atividade é insalubre, anota essa dica de ouro. Para ter hora extraordinária na atividade insalubre, depende, tá, de inspeção prévia do Ministério do Trabalho e Emprego. Para ter hora extraordinária em atividade insalubre, demanda uma inspeção prévia no local da autoridade competente, que é o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, a princípio, quem trabalha com atividade insalubre não pode prestar hora extraordinária, só se excepcionalmente por uma inspeção prévia do Ministério do Trabalho e Emprego for autorizado. Fechado? Ok. Então, com isso, preste atenção no que eu vou dizer agora. Existe uma súmula, que é a súmula 85 do TST. Quando a atividade é insalubre, em regra, não pode ter hora extraordinária. Quando a atividade é insalubre, em regra, não pode ter hora extra. Mas, para que tenha hora extraordinária, só se houver inspeção prévia da autoridade competente, que é o Ministério do Trabalho e Emprego. Fechado? Então, a princípio, a atividade insalubre não se presta hora extra, a não ser que haja uma inspeção prévia no local do Ministério do Trabalho e Emprego para autorizar, ok? Então, agora você vai prestar atenção. Existe uma súmula, que é a súmula 85 do TST. Súmula 85. A súmula 85, tá? Ela ganhou um item 6. A súmula 85, agora em 2016, pouquinho antes do edital, ganhou o item 6. Presta atenção que eu vou dizer. Quando a atividade é insalubre, eu preciso de autorização prévia da autoridade competente para ter hora extra, combinado? Só pode ter o quê? Só pode ter hora extra na atividade insalubre se tiver autorização prévia da autoridade competente, que é o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, súmula 86 ganhou, a súmula 85 do TST ganhou o item 6. E o item 6 da súmula 85 diz assim: a compensação da jornada
Quando a atividade é insalubre, então olha lá, não pode ter compensação de jornada para atividade insalubre por acordo e convenção coletiva. Por quê? Porque depende da inspeção prévia da autoridade competente. Então, repetindo, a atividade insalubre, a princípio, não pode ter hora extraordinária. Como não pode ter atividade insalubre quando a atividade é insalubre? Vamos lá. Como não pode ter horas extras quando a atividade é insalubre, se não pode ter hora extraordinária quando a atividade é insalubre, eu automaticamente tenho que ter o quê? Inspeção prévia da autoridade competente para excepcionalmente ter horas extras. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: para que tenha compensação da jornada na atividade insalubre, também não pode ser por acordo e convenção coletiva, tem que ter automaticamente a inspeção prévia da autoridade competente. Fechado? Esse é o adicional de insalubridade. Agora comigo aqui, concentra comigo, a gente está na dica 8, falta pouquinho aqui. Agora vamos olhar para periculosidade. Periculosidade, dica 8. Periculosidade, vamos juntos. A periculosidade está no artigo 193 da CLT. Periculosidade 193 da CLT. Comigo, periculosidade. Quem diz o que é perigoso? O artigo 193 da CLT. Artigo 193. Quais são os fatos geradores de periculosidade do 193? Vem comigo. Fatos geradores de periculosidade do artigo 193. Periculosidade, artigo 193, contato com inflamáveis, explosivos, eletricidade. Inflamáveis, explosivos e eletricidade. Isso daí seja adicional de periculosidade. Também daí seja o adicional de periculosidade. Trabalho de segurança, que pode ser segurança de pessoas ou patrimonial. Então vamos lá, periculosidade, dica 8, hein? Trabalho com inflamáveis, explosivos, eletricidade e com segurança. E também aqueles que trabalham com motocicleta. Inflamáveis, explosivos, eletricidade, aqueles que trabalham com segurança e também quem desempenha o seu trabalho em motocicletas. Esses são os fatos geradores de periculosidade do artigo 193. Todo mundo comigo? Muito coração na tela, todo mundo comigo, vamos lá, corações. E aí vejam comigo, fatos geradores de periculosidade, inflamável, explosivo, eletricidade, trabalho com segurança e também aqueles que trabalham com motocicleta. Se houver uma perícia e constatar que o trabalho é perigoso, qual é o percentual da periculosidade? Periculosidade tem percentual de 30%. 30%. Periculosidade tem percentual de 30%. Muita atenção ao que eu vou dizer agora. Muita atenção. A súmula 364 do TST também foi alterada em 2016. Viu por que na dica 8 tem insalubridade e periculosidade? A súmula 364 do TST também foi alterada um pouquinho antes da prova. Preste atenção no que eu vou dizer. Súmula 364 do TST, alterado um pouquinho antes da prova. O que ela diz? Periculosidade tem um percentual fixo de 30%. Olha a alteração da súmula 364. Esse percentual, ele é de 30%. Ou é perigoso e o percentual é 30% sobre o salário base do empregado, ou não é perigoso e o empregado não recebe nada, ok? Ou é perigoso e ele recebe 30% do seu salário base, ou não é perigoso e ele não ganha nada. Então vamos lá, ó. 30% do salário base do empregado. 30% do salário base é o adicional de periculosidade, tudo bem? 30% do salário base do empregado é o adicional de periculosidade. Esse 30%, presta atenção no que eu vou dizer, não pode ter adicional de periculosidade proporcional à exposição ao risco. Não se fala em adicional de periculosidade proporcional à exposição ao risco. Ou é perigoso ou não é perigoso. Se é perigoso, 30%. Se não é perigoso, eu não vou receber nada. Então, se é
perigoso, 30%. Se não é perigoso, eu não vou receber nada. Então, olha lá. Súmula 364. Não existe adicional de periculosidade proporcional à exposição ao risco. Ou é perigoso 30% ou não é perigoso e eu não ganho nada. Nada. Essa é a dica 8. Ok? Insalubridade e periculosidade. Vê se você sabe de uma coisa que eu vou falar agora. Caiu na segunda fase de trabalho, na última, adicional de periculosidade. Sabe para quem? Para o bombeiro civil. Sabia que para o bombeiro civil tem uma lei própria. E isso foi uma pegadinha que alguns alunos não sabiam, tá? Então preste atenção. Em regra, para insalubridade e periculosidade, eu tenho que ter perícia. Só que para bombeiro civil, o bombeiro civil tem uma lei própria, que já garante por lei o adicional de periculosidade. Então, se cair na primeira fase, porque caiu na segunda fase passada, preste atenção numa coisa. Se cair adicional de periculosidade, falar que ele é bombeiro civil, não precisa de perícia. É uma exceção, porque normalmente insalubridade e periculosidade tem que ter perícia. E automaticamente para o bombeiro civil não precisa de perícia, porque a lei própria já garante o adicional para ele. Combinado? Então, bombeiro civil tem periculosidade garantida por lei, 30% do salário base e não precisa de perícia. Última dica daí, da dica 8. Ao mesmo tempo, prestem atenção, um mesmo empregado não pode ao mesmo tempo receber adicional de periculosidade e de insalubridade. O mesmo empregado não pode ao mesmo tempo receber insalubridade e periculosidade. Fechado? Ao mesmo tempo, não pode receber insalubridade e periculosidade. Vamos agora para a nossa dica de número 9. Chegamos à dica 9 no nosso top 10. Chegamos na dica número 9. Beleza? Chegando na dica 9, interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Interrupção e suspensão do contrato. Interrupção e suspensão do contrato. Vamos lá? Interrupção. Preste atenção agora, hein? Quando você pensar numa questão em prova que trabalhe com interrupção e suspensão, você vai se dar conta que vai aparecer uma questão na prova que o empregado não está trabalhando. Isso mesmo. Interrupção e suspensão, o empregado não está trabalhando. Aí você vai olhar e vai se perguntar o seguinte: mas o empregador está pagando salário? O salário tem que sair do bolso do empregador para o bolso do empregado, ok? Então você vai olhar assim: o empregado não está trabalhando. Ele não está trabalhando? Ótimo. Mas o empregador continua pagando salário? Se você perceber, presta atenção. Se você perceber que não há trabalho, mas o empregador continua pagando o salário, o contrato está interrompido. Se não há trabalho, mas há pagamento de salário, o contrato está interrompido. Agora, se não há trabalho e o empregador não paga salário, o contrato vai estar suspenso. Então, na interrupção não há trabalho, mas há pagamento de salário. Na interrupção, fiquem atentos para o artigo 473 da CLT. O 473 é um artigo bem importante que tem vários exemplos. Todas as hipóteses do 473 são hipóteses de interrupção do contrato. Em todas as hipóteses do 473, o empregado não trabalha, mas ele continua recebendo o salário dele. Combinado? 473, não há trabalho, mas há pagamento de salário. Quando o empregado que automaticamente, na interrupção, não há trabalho, mas há pagamento de salário. Então, 473, todas as hipóteses, como falecimento, casamento, doar sangue, né? Tem várias hipóteses. Aí eu quero chamar a atenção, porque o artigo 473, ele ganhou em 2016 2 incisos. O 473 ganhou o inciso 10 e o inciso 11. O 473 no inciso 10 diz assim, ó: o empregado pode faltar até 2 dias até 2 dias para consultas médicas e exames complementares durante a gravidez da esposa ou companheira. Inciso, no caso, 10 do 473, inciso 10 do 473, o empregado pode faltar até 2 dias para 2 consultas médicas durante a gravidez da esposa ou companheira, ok?
E também como interrupção vem o inciso 11 do 473, que diz que o empregado pode faltar um dia por ano para acompanhar o filho numa consulta médica, até que o filho complete 6 anos de idade. Então, repetindo, o 473 são exemplos de interrupção. Todas as hipóteses do 473, o empregado não trabalha, mas ele recebe o seu salário. E foram acrescidos os incisos 10 e o 11. O inciso 10, até 2 consultas médicas durante a gestação da esposa companheira. E o inciso 11, até que o filho complete 6 anos de idade, pode faltar um dia para levar o filho numa consulta médica. São incisos novos, podem aparecer hipóteses de interrupção. Agora, indo para suspensão, na suspensão não tem trabalho e não tem salário. Então, suspensão é sem trabalho e sem salário. Quando você pensar em suspensão do contrato, sem trabalho e sem salário, olha, quando aparecer assim, o empregado está recebendo um benefício previdenciário. Se você estiver recebendo benefício previdenciário, não é o empregador que paga, então não é salário. Se ele não trabalha e não é o empregador que paga, o contrato está suspenso. Ok? Então apareceu assim, o empregado está recebendo um benefício previdenciário, o empregado está recebendo auxílio-doença, contrato suspenso, porque não é o empregador que paga, não tem salário, fechado. O empregado está recebendo auxílio-doença acidentário, suspensão, porque ele está recebendo benefício previdenciário, não é o empregador que paga. O empregado está no seu serviço militar obrigatório, suspensão, porque não é o empregador que paga durante o serviço militar obrigatório. E alguém tinha me perguntado aí, chegou a hora agora, e na aposentadoria por invalidez? Liga seu alerta, hein? Aposentadoria por invalidez. Na aposentadoria por invalidez não há trabalho, não há salário. E aposentadoria por invalidez, liga seu alerta porque é uma pegadinha. Porque apesar do nome aposentadoria, o contrato não acabou, o contrato só está suspenso. Então, aposentadoria por invalidez, o contrato está suspenso. Então, na aposentadoria por invalidez, o contrato está suspenso. Então, essas foram algumas dicas do tema interrupção e suspensão para a gente agora ir para a nossa dica de número 10. 10, nota 10. Como é que a gente fica na dica 10? Queridos, se aparecer em prova como já apareceu, ok? Tá? Então vamos lá. A licença maternidade é uma hipótese controvertida, mas para a corrente majoritária, principalmente para a prova de vocês, licença maternidade entra como interrupção do contrato, ok? Então na licença maternidade entra como interrupção. E a questão do plano de saúde que perguntaram foi questão também de prova, ok? Foi a questão de prova que é a súmula 440 do TST, que diz que durante a aposentadoria por invalidez e automaticamente o auxílio-doença acidentário, embora o contrato esteja suspenso, tem que manter o plano de saúde, tá? É a súmula 440. E por fim, a dica de número 10. Nós falamos de interrupção e suspensão e eu vou aproveitar para a dica 10. Quando aparecer greve, ok? Greve, o contrato de trabalho está suspenso. Durante a greve, o contrato está suspenso. A lei de greve diz que, em regra, não há trabalho e não há pagamento de salário, salvo se o acordo ou a decisão que, por fim, a greve determinar o pagamento. A princípio, se aparecer em prova greve, como já caiu, e colocar a greve é uma hipótese de suspensão do contrato. A lei de greve diz isso no artigo 7º da Lei 7783 de 89, que é a lei de greve. Greve é a hipótese de suspensão do contrato. Então, durante a greve, em regra, os contratos ficam suspensos, salvo se houver alguma determinação, ou pelo acordo entre as partes, ou uma decisão judicial que mande pagar o salário. Se automaticamente mandar pagar salário, você não inventa, só se falar isso na prova, você pode considerar até uma interrupção. Mas se não falar nada e botar a greve é uma hipótese de suspensão do contrato. A princípio não há trabalho e não há pagamento de salário. Falando em greve, nossa dica 10 está ligada justamente ao direito coletivo, ok? Quando a gente fala do direito coletivo, vamos lembrar de uma coisa para a gente fechar aqui falando um pouquinho de direito coletivo. Quando falamos em direito coletivo, você vai lembrar de uma coisa. Falamos da greve, tá? E agora vamos pensar assim, se aparecer em prova
uma contribuição sindical. Se aparecer assim, contribuição sindical anual obrigatória, você vai gravar o nome dessa contribuição. É direito coletivo, contribuição sindical anual obrigatória. Essa contribuição sindical anual obrigatória, ela é obrigatória para todos os empregados, para todos, seja ele sindicalizado ou não sindicalizado. Dica: contribuição sindical anual obrigatória. Essa contribuição sindical anual obrigatória, ela é obrigatória para todos, seja ele sindicalizado ou não sindicalizado, ok? Dica: contribuição sindical anual obrigatória, obrigatória para todos os empregados, sindicalizados ou não. Se aparecer em prova outras contribuições, ai Ju, como assim outras contribuições? Tá. Aparece em prova assim, vamos lá, contribuição confederativa. Aí essa é só para quem é sindicalizado. Contribuição assistencial, essa é só para quem é sindicalizado. Com mensalidade sindical, só para quem é sindicalizado. Então a dica é assim, ó, dica 10. Contribuição sindical anual obrigatória. Essa você vai gravar. Ela é anual e obrigatória. Se agarra na palavra obrigatória. Ela é obrigatória para quem? Para todos, seja o empregado sindicalizado ou não. Demais contribuições, elas vão ser o quê? Apenas para quem for sindicalizado. Ok? Pessoal, direito coletivo vale a pena, se você quiser, complementar com a leitura do artigo 8º da Constituição, é a base do direito coletivo. Aqui, então, eu escolhi 10 tópicos para a gente poder conversar um pouquinho. Eu deixo o meu beijo enorme aqui para vocês. Espero que vocês realmente tenham gostado, né? Mas olha, espero que vocês tenham curtido bastante. Tá bom, queridos? Um beijo grande. Eu fico por aqui.